Cultivo Online, capítulo 592. Intensa intenção de matar. Ah, que surpresa agradável. Parece que não preciso mais perder tempo procurando por você. Farei você pagar por esse constrangimento antes. O demônio lambeu a mão coberta de sangue de Azuri quando percebeu Yuan parado a poucos metros dele. Esse sangue é delicioso. O demônio ficou surpreso ao sentir o gosto do sangue de Azuri. Ela vai ser uma boa sobremesa depois que eu terminar de comer você, humano. O demônio riu alto. No entanto, não houve resposta de Yuan, que permaneceu em silêncio, atordoado, quase como se tivesse se transformado em uma estátua de pedra. Duas torrentes de lágrimas começaram a escorrer por seu rosto um momento depois, quando ele percebeu a situação. Azul. Yuan finalmente saiu do choque e, quando o fez, cerrou os dentes com tanta força que sua boca começou a sangrar. Ah! Yuan soltou um rugido bestial que sacudiu as árvores ao redor deles antes de atacar o demônio sem nenhuma técnica de movimento. Ele estava simplesmente atacando o demônio de maneira imprudente. Na verdade, ele nem estava pensando, pois sua mente estava cheia de raiva e desespero. Chá. O demônio cortou Yuan com suas mãos em forma de garras e, por causa de seu recente banquete, seu poder cresceu muito mais do que antes, fazendo Yuan voar muitos metros para longe. Tosse. Yuan tossiu um bocado de sangue depois, mas imediatamente se levantou antes de atacar o demônio mais uma vez. O demônio rapidamente percebeu a mudança repentina no comportamento de Yuan e se virou para olhar o corpo de Azuri no chão. Oh, você a conhecia? Talvez ela fosse sua amante? Que pena. Se eu soubesse disso antes, eu a teria mantido viva para poder torturá-la antes de você. O demônio suspirou de maneira arrependida. Quando Yuan ouviu as palavras do demônio, ele sentiu algo estalar em algum lugar dentro de seu corpo, e uma intensa intenção de matar jorrou de seu corpo. Neste momento, Yuan não conseguia mais pensar corretamente, mas seu corpo continuou a funcionar puramente por instinto. Yuan deixou cair a espada em sua mão no segundo seguinte. Quando o demônio viu isso, ele riu. Você já está desistindo. Você não vai vingar sua namorada? Que existência patética você é, mesmo para um humano humilde. No entanto, no momento seguinte, uma bela espada apareceria do nada antes de cair nas mãos de Yuan, e essa espada se assemelhava muito ao seu Imperium Overlord do Cultivation Online. No segundo que esta espada apareceu neste mundo, ela liberou uma aura divina que sugou toda a energia espiritual das cavernas imortais quase instantaneamente, transformando o local em um local comum. De onde diabos você tirou essa coisa? O demônio podia sentir um poder insondável escondido dentro da espada, mas não estava com medo. Afinal, não importa quão poderosa fosse a espada, seu portador era impotente. Assim que a espada estava nas mãos de Yuan, ele imediatamente avançou contra o demônio novamente. Bang! O demônio usou suas garras para bloquear a espada, mas a enorme espada era inúmeras vezes mais pesada do que parecia, e rasgou suas garras antes de cortar o corpo do demônio ao meio. E antes que o demônio pudesse ter a chance de se regenerar, sentiu algo perfurar seu rosto, criando um buraco em sua cabeça. De onde veio esse ataque? Eu não vi nada. O demônio se perguntou enquanto seu corpo se regenerava rapidamente até que todos os seus ferimentos fossem curados. Yuan continuaria seu ataque estúpido ao demônio. Mas não importa quantas vezes ele cortasse o corpo do demônio ao meio ou fizesse um buraco em sua cabeça, o demônio se regeneraria até que não houvesse sequer um único arranhão em seu corpo. Você já terminou? O demônio deu um tapinha casual em seus ombros, claramente não afetado pelos ataques de Yuan. Então é a minha vez. O demônio liberou seu cultivo e começou a atacar Yuan agressivamente, dominando rapidamente Yuan. Mesmo que você tenha ganhado mais força, na verdade você está mais fraco do que antes. Que decepção. Permita-me acabar com sua vida inútil agora mesmo. O demônio de repente desenvolveu uma cauda feita de sangue antes de usá-la como arma, e por causa do estado estúpido de Yuan, ele foi incapaz de se defender contra esse ataque furtivo. A cauda do demônio perfurou o centro do peito de Yuan no segundo seguinte. Tosse. Yuan tossiu outro gole de sangue e, por causa da dor intensa em seu peito, ele saiu do torpor, mas era tarde demais, pois já havia um buraco em seu peito. O demônio balançou o rabo, fazendo Yuan voar pelo local mais uma vez. Porém, Yuan não se levantou desta vez e permaneceu deitado no chão frio, pois havia perdido completamente a consciência, adormecendo profundamente. Dentro de seu sonho que começou no momento em que ele perdeu a consciência, Yuan estava diante da figura de Azuri, que estava sentada na pedra de costas para ele. Você quebrou sua promessa de me proteger, Yuan. Azuri falou com ele com uma voz gentil. Sinto muito. Sinto muito. Yuan só conseguiu murmurar essas poucas palavras enquanto lágrimas escorriam de seus olhos. Azuri apenas suspirou em resposta. Se ao menos eu fosse mais forte. Se ao menos eu lhe desse uma resposta adequada. Se ao menos. Yuan se ajoelhou no chão enquanto pensava no que poderia ter feito para evitar essa situação. Após um momento de silêncio, uma voz ressoou, mas não pertencia a Azuri. Perder para um demônio tão fraco. Verdadeiramente patético. Yuan levantou a cabeça para olhar para o homem bonito parado atrás dele, mas havia algo diferente sobre esse homem bonito e sua aura,
E ele estava vestindo um manto preto e dourado que tinha as palavras, Bunny of Demons, nele. Vá em frente, ria de mim por ser fraco como você sempre faz. Eu mereço, Yuan disse. No entanto, o homem bonito não riu nem disse nada. Apenas olhou para Yuan com uma expressão solene. Após um longo momento de silêncio, o homem bonito ergueu a mão e apontou-a na frente de Yuan. Levante-se e lute contra isso, ele falou com uma voz calma. Yuan virou a cabeça para ver o demônio parado não muito longe dele, e estava se aproximando de Azuri, que ainda estava sentado na pedra. Vendo isso, Yuan balançou a cabeça. Qual é o sentido? Não vou derrotá-lo, não importa o que aconteça. Eu disse para se levantar. O homem bonito rugiu de repente e Yuan sentiu uma força invisível puxando-o para se levantar. Assim que Yuan estava de pé, o homem bonito de repente deu um passo à frente, caminhando direto para Yuan. Yuan esperava que o homem bonito esbarrasse nele, mas para sua surpresa, quase como se seu corpo fosse feito de ar, o homem bonito caminhou por seu corpo antes de desaparecer de sua vista. No momento seguinte, Yuan sentiu seu corpo se movendo, mas não era ele quem o controlava e começou a se aproximar do demônio à distância. Enquanto isso, no mundo real, quando o demônio se aproximou do corpo inconsciente de Yuan, ele parou de se mover de repente quando percebeu o corpo de Yuan se contorcendo. Ainda não está morto? O demônio zombou antes de apontar o rabo na cabeça de Yuan. No entanto, pouco antes de a cauda atingir sua cabeça, a mão de Yuan de repente se moveu para agarrar a cauda do demônio, parando a alguns centímetros de sua cabeça. O demônio não pensou nada em seus movimentos a princípio, mas então seu corpo começou a tremer por algum motivo. No momento seguinte, percebeu que sua cauda estava começando a ficar rígida, quase como se estivesse ficando sólida. Os olhos do demônio se arregalaram de terror quando sentiu esse sentimento familiar, e subconscientemente cortou a cauda antes de pular para trás. Seu maldito bastardo, o demônio murmurou em voz baixa enquanto observava a cauda que havia cortado se transformar em pedra um segundo depois. Você pode usar técnicas de selamento demoníaco? Quem é você? O demônio rugiu para Yuan, que lentamente se levantava. Uma vez de pé, Yuan deu um tapinha casual em suas roupas antes de falar com uma voz calma. Você não me reconhece. E você se chama de demônio? Yuan levantou a cabeça para encarar o demônio com um leve sorriso no rosto. Não consigo me lembrar da última vez que comi um núcleo de demônio, nem me lembro do sabor deles. Talvez você possa me ajudar a lembrar, humilde demônio. Yuan então lambeu os lábios como um homem faminto desejando comida.